Bom dia! Então, nós temos assim, ó, Júpiter no signo de Câncer, né? Ele tá adentrando aí, já entrou semana passada. Vamos entender então como que nós podemos aproveitar toda essa influência que ele vai nos trazer durante esse um ano, né? Vamos entender que Júpiter, ele também está num bom lugar quando ele está no signo de Câncer, né? Nós dizemos que ele está exaltado, né? Que ele está num lugar onde pode fazer muitas coisas boas, né? Naturalmente, ele é regente de dois signos, de Sagitário e de Peixes, né? Então, quando ele está aqui em Câncer, ele também está beneficiando essas duas áreas no seu mapa. Mas vamos entender essa energia, né, de Júpiter. Júpiter é ligado com expansão, é ligado com justiça, é ligado com filosofia. Ele também tem um aspecto criativo, né? Se a gente pega aí Júpiter ou Zeus, né? Ele é aquele cara que sai fazendo filhos por aí. Então, é uma fase criativa, por isso que ele está exaltado em Câncer, né? Porque Câncer é onde se gera filhos, né? Onde você tem essa questão da lua, da criatividade. Então, aqui, nesse momento, esses temas, né, linkado com ter filhos, com cuidar de filhos, com ampliar, né, aí a capacidade de ter filhos, ou então de permitir que esses filhos, né, vá para o mundo, desligar, você fazer uma outra ocupação na sua vida, ao invés de ser sua mãe, né, descobrir outros aspectos desse feminino linkado com a criatividade, que não é só ficar dentro de casa cuidando, né? Então vamos reorganizar aqui, gente, né, as tarefas domésticas, né? Eu vou para a cozinha, mas você também vai, eu vou lavar, mas você também vai, eu vou limpar, mas você também vai. Então uma reorganização para trazer mais gostosura para dentro dessa casa, né? Júpiter passando aí em Câncer, a casa também pode ser beneficiada, pode ser um bom momento de você iniciar um processo para ter a sua casa, para melhorar a sua casa, para financiar essa casa, né? Para reformar, para cuidar melhor do seu lar e tornar ele mais fofinho. A única questão é que tem lá um Saturno fazendo aspecto também com Júpiter. Então, é importante você fazer esse planejamento, porque Saturno ele vai falar assim, olha, você fez a conta, você vai ter que pagar até o fim, né? Ele tem uma rigidez, o que não deixa de ser interessante, só não vá exagerar, porque Júpiter tem a tendência de exagerar, pode exagerar na comida, né? Pode exagerar nas festas dentro de casa, nesse período, ele perde a mão, sabe assim? Então, gosta de coisa gostosinha para comer e, nossa, eu vou comer, eu gosto de pudim, mas não vou me contentar com uma fatia, eu vou comer o pudim inteiro, sabe assim? Dá uma exagerada. Então, tem que ter esse cuidado também com essa questão das comemorações, né? Com essa questão da comida, né? De você observar o quanto tem um emocional por trás disso, o quanto você também pode ter esse vício, já ele dá uma acentuada. Então é momento de você olhar para isso e rever essas questões, né? É também um bom momento para você olhar para as questões, para as memórias, né, que você tem aí com você em relação à mãe, né? A esse princípio da nutrição, a esse princípio emocional, né? Ali dos primeiros sentimentos da nossa infância, de você olhar de onde veio tudo isso e dar uma nova cara para isso, fazer um trabalho em si, né? E na relação com ela, se ela estiver nesse plano, mesmo que ela não esteja, né? Sempre dá para fazer algo para você se liberar de memórias que não são mais interessantes, porque elas, como Júpiter é um benéfico, né? Ele quer ajustar as coisas, ele tem essa questão da justiça nos papéis, né? De você ampliar a visão, você pode olhar com outros olhos para aquilo tudo que você passou na sua infância, fazer um outro entendimento,
né? E até entender se isso foi realmente maléfico na sua vida ou se você só entendeu errado, né? Porque às vezes a mãe tá dando um limite e você entende isso de uma forma exagerada, né? Então você vai fazer a correção na criança, você vai dar um limite e ela dá uma surtada, né? E aí você, criança, guardou isso como sendo um momento muito ruim, mas na realidade era só uma educação. Então você pode olhar para isso com outros olhos, você pode ter esse entendimento, né? Então é momento para você aí que tem questões, né? Como eu quero ter filhos e ainda não dei conta, não chegou muito o momento, pode ser que nesse momento você se sinta mais apto para isso, para gerar esse filho interno, esse filho de verdade mesmo. Tô falando de ter uma gravidez, né? Você pode ter sucesso nessa área, você pode olhar as questões das suas mamas, do seu útero, questões do feminino, né? Desse emocional que afeta as nossas águas, né? Porque é um signo que lida com isso, né? Com esses aspectos. Câncer, né? E Júpiter aí ele vai pôr isso mais em on. Então é momento de você dar uma olhada mesmo, sem exagerar, né? Então assim, não é porque você tem, senti uma bolinha aqui, às vezes essa bolinha não é nada, né? Então tem que ter cuidado também para você não viajar muito naquilo, né? Que você acha que é. Pôr um pouquinho o pé no chão, trocar, aprender a rir mais disso, né? A entender mais o que é que tá por trás, compreender esse emocional, né? Que leva o nosso corpo a ter algumas coisas, né? Então, Júpiter em Câncer tem que ter esses cuidados, né? É muito bom, é muito gostoso, é uma época que você pode ampliar os seus ganhos, sim, mas também pode ampliar os seus gastos. Então você precisa usar sabedoria para fazer isso, né? E Júpiter também ensina isso, né? Ler coisas melhores, ampliar sua filosofia de vida em termos da compreensão de como que é essa dinâmica dentro de você, né? E entender também aqui quem é, dentro de questões sistêmicas, né? Quem é que está fora do lugar, né? Quem é que a gente excluiu na família, né? Teve filhos que morreram cedo, teve filhos que foram abortados, então de incluir isso, de olhar para essa questão da perda, de olhar para as pessoas que faleceram, né? E você poder ter esse carinho, ter esse aconchego, tá bom? É um momento muito rico nesse sentido, né? E também para você descobrir que essas pessoas, né, que ninguém fala muito delas ou que eu não conheço bem a história, pode trazer inclusive formas interessantes de talentos, inclusive. Porque às vezes aquele excluído da família, ele tem algo que a família precisa, né? Uma capacidade, um jeito que precisa ser olhado, um resgate que precisa ser feito, né? Para que cada um ocupe o seu exato lugar. Porque o sistêmico, ele tá dentro da nossa família, né? E com Júpiter ali, é um bom momento para a gente entender essas dinâmicas que acontecem, né, entre as diversas pessoas, entre o filho e a mãe, né, nesse momento, e aí a decorrência disso, dessa relação com o pai, né? Então, poder fazer esse entendimento maior, né, desses personagens na nossa vida real e também dentro de nós, né? Que também é real, viu, gente? Muito mais do que a gente imagina. Então, Júpiter em Câncer, ele abre essas questões, né? Então, abre questões também para você descobrir que você tem outros talentos, né? Então, como é Câncer, né? Câncer é um signo
e tem muita criatividade, não é só filhos, tá, gente? Então tem muito poeta de câncer, tem muito cantor, tem muito compositor, tem artistas, porque ele tem essa sensibilidade, né? Para perceber o outro, para perceber o que tá aqui, ó, nesse campo. A questão é que câncer faz oscilação, né? Então ele percebe aquilo e ele viaja naquilo e aquilo é importante. Daqui a pouco não é mais aquilo, é um outro ciclo por causa da lua. Então, com Júpiter aqui, tem que ficar atento a essas oscilações, né? E quando vem esse fluxo de criar, você aproveita, porque senão você perde. Uma outra coisa que também é importante é você observar que você pode ficar um pouco mais sensível emocionalmente, né? Então, Júpiter, ele tanto agracia para você ter bom humor, para você ficar mais alegre, para você socializar mais, quanto ele pode colocar você percebendo coisas que as outras pessoas não percebem, porque você está abrindo, né, a sua sensibilidade, a sua sensitividade emocional para as flutuações energéticas, né? Então, observar os ciclos da Lua, e a Lua passa aí no signo de Câncer pelo menos uma vez por mês, né? Uma vez por mês, porque ela faz o círculo zodiacal, né? Em 28 dias. Então, pelo menos uma vez por mês você vai ter um boom assim, né? Então, dá uma observada, né? Que às vezes é naquele dia e a Lua fica 2 dias e meio, mais ou menos, por signo, né? Então, nesses dias a gente fica mais sensível e, ao mesmo tempo, se você faz um contato maior com você, se programa para nesse dia você fazer uma meditação, um processo de cura, é muito adequado, né? Porque Júpiter é aquele que vem e ajuda você a passar por isso, né? Ele vai trazer uma nova visão para essas emoções antigas aí, memórias afetivas, né? E as memórias afetivas, gente, muitas delas estão linkadas com seja bem-vindo, com as nossas crenças, né? Elas dão suporte às nossas crenças. E aí as coisas não caminham como você quer por conta dessas memórias afetivas que você tem, que são traduzidas em frases aí, né? Ai, é difícil isso, não posso isso, e que fica rodando dentro de você. Então, Júpiter passando pelo signo de Câncer, ele faz com que você possa olhar para essas emoções, para esse clima emocional que você gerou uma memória e cuidar, né? Fazer uma ressignificação. Automaticamente você não tem mais aquela energia que alimenta a sua crença. Então, você vai fazer uma limpeza disso na sua vida. Então, você tem 1 ano para fazer isso, né? Então, é um bom momento para você trabalhar, soltar nesses programas emocionais, né, que ainda estão rodando dentro de você, né? Júpiter, ao mesmo tempo que ele vai trazer isso para você, porque ele vai tacar na tua cara, digamos assim, né? Ele amplia, né? Então você fica, nossa, eu quero fazer tal coisa. E aí vem o medo, aí vem a emoção pertinente, você cuida dela, né? Isso é muito importante, né? É você ser abençoado, digamos assim, né? Com essa condução para você sair desse lugar, né? Júpiter a gente pode associar como o nosso grande benfeitor, como o nosso anjo de guarda, o nosso protetor, né? Então, ele trazendo, olha, você quer chegar nesse lugar, mas você tem que olhar isso aqui primeiro. Vai dar muito certo, né? Então, procure observar, procure escrever essas emoções e observar, né? Decorrente dessas emoções, quais são as crenças que você tem, né? Para que você possa aproveitar os benefícios aí desse Júpiter, né? Passando aí, vai 1 ano, até o ano que vem ele tá aí, ó, conversando com a gente, né? Então, é momento da gente aproveitar isso, né? Para fazer uma faxina emocional mesmo. Isso faz muita diferença, porque Júpiter
passando onde está a nossa mãe, ele vai nos ajudar a liberar essas questões, né, da mãe. E Bert Hellinger fala que a mãe está linkada com o nosso sucesso. Por quê? Porque ela vai passando para você essa questão da nutrição, de você se fortalecer, de você ter essa sensibilidade, como que você lida com isso. É ela que convive mais com você, né? Por isso que ela é tão importante. E aí, o que de bom e o que não bom, né? Que eu fui catando ali da minha mamãe e ainda tô prorrogando, né? Da minha avó, das minhas raízes, ainda estão circulando dentro de mim, desse meu lado mais feminino, seja você homem, seja você mulher, né? E que eu preciso olhar e liberar, né? Então, aí, questões, quem é que pertence a quem, né? A gente excluiu, como tá essa troca? Então, vamos olhar essas 3 leis sistêmicas, né, que Bert traz para nós, porque aí você pode ir para o seu exato lugar, né, dentro desse sistema, dentro da sociedade, dentro de você mesmo, você vai se achar, mas você precisa ir para essas raízes, você precisa ir para esse primeiro contato com a vida, né, que é através aí de quem foi sua mãe, pode ter sido a babá, pode ter sido a avó, X quem foi a sua primeira mamãe, né? Mas é um momento muito importante para isso, porque aí você se prepara para quando Júpiter for para Leão, você aproveitar esse brilho, né, da vida. É uma grande vida, é uma vida mais para fora, mas antes você tem que ir para dentro. E Júpiter junto é alegre, né? É dinâmico. Se você permitir, porque senão ele vai ampliar as coisas que você já conhece e que não dão bom para você. Então aproveite, né? Essa passagem de Júpiter pelo signo de Câncer. Reveja suas relações primeiras, né, da sua vida. Olhe para isso, reveja as questões linkadas com a maternidade, com o seu processo criativo, artístico, né, com a capacidade de você se nutrir. O que nutre você fisicamente? O que nutre você emocionalmente? O que nutre você mentalmente, espiritualmente? Quais são os vínculos, né, que você tem que falar agora, chega, né? E quais são os vínculos? Ó, isso tá legal, tá certo? Se você quer aprimorar esse conhecimento, se você quer fazer esse trabalho de soltar essas emoções, entender mais um pouquinho aí, diretamente focado para você, é só fazer o mapa comigo. Me chama, a gente vai olhar sistemicamente o seu mapa, né? Onde é que você ficou ali presa, né? E vamos soltar, para que você seja feliz, viu? Felicidade é escolha. O que você está escolhendo? Tá bom? Um grande beijo, até a próxima.